Eu acho que eu nunca contei pra vocês o dia que eu brochei, né? E assim, não foi qualquer brochada. Foi justamente com o cara mais gato e gostoso. Hoje eu vou contar. Oi, sou Caio Graneiro, sou psicólogo e eu sei, vocês adoram quando eu trago as minhas histórias, porque eu acho que é um jeito da gente conversar mais íntimo e vocês se identificarem. E eu falo sempre de sexualidade aqui, falo da dificuldade de brochar e de ejaculação precoce e tantas coisas. Hoje eu quero contar da minha experiência com uma brochada assim, daquelas monstras. Vem comigo. Tinha acabado de chegar de Nova York, eu tinha namorado um cara lá, tinha terminado esse namoro, tava meio, tipo, me recuperando, juntando os cacos e tal. E aí, uma amiga minha me ligou e falou assim, meu, vamos pra balada, você precisa sair de casa, conhecer gente. E eu tava numa coisa meio, não sei, não sei o quê. Bom, sabe aquela coisa meio de última hora, você se troca e vai? Pois é, cheguei lá na balada e eu tava muito certo que eu não ia pegar ninguém. Ia ficar na minha. Só que, noite vai, noite vem, o cara que eu pensei ser o cara mais gato da balada, tava meio que me olhando. Eu fiquei tipo, não é possível, esse cara gato me olhando, me querendo, vou precisar ir lá, né? Bom, acabei indo, a gente acabou ficando, dando uns beijos, não sei o que lá. E eu tinha, assim, sabe quando você tá ferido de ter saído de uma relação, ainda com medo de se apaixonar de novo, não sei o quê. E eu lembro que eu saí da balada, o meu amigo falou assim pra mim, você tá aí namorando um tempo, ficou namorando um tempo, primeira vez que você sai na balada, não se ilude. Esse cara não vai nem te ligar. Meu amigo acabou de falar isso, chegou uma mensagem do cara. E aí, tá livre no domingo? Isso era no sábado, já de madrugada, era tipo domingo de manhã já. Resumo da ópera, a gente se encontrou na Avenida Paulista, fomos comer, passeamos, vimos música e tal, ficamos juntinho, e tava ali clima de romance no ar, e eu, claro, né, o cara puta gato, falei, vamos lá pra casa? Ele, não, vamos se conhecer melhor. Eu achei aquilo meio estranho, de modo geral eu tava acostumado com conhecer um cara, sair, levar pra casa e, né, me entende. Bom, e aí que ele era um cara muito querido, muito legal, e aí que ele era um cara super bonito, ele era personal trainer, então ele tinha o corpo todo desenhado e tal, e apesar de eu ficar com caras gatos, eu nunca tinha ficado com um cara que tinha um corpo tão escultural como o dele. E sim, eu tava com tesão, eu queria transar com ele, mas ele tinha essa coisa de vamos devagar, eu acho que a gente foi mesmo tentar transar no nosso quarto ou quinto encontro. Ou seja, ele me deu aquela cozinhada e a gente se falava toda hora, ele era super presente nas mensagens e tal. Resumo da ópera. Quando a gente foi transar, eu já tava assim, com a expectativa lá em cima, porque eu já tava gostando dele, eu achava ele um puta de um gostoso, eu queria muito ver ele pelado e eu tinha essa coisa de, cara, eu preciso chegar lá e mandar bem. Por quê? Porque depois dessa troca toda, dessa conversa toda, e eu era o mais safado da relação, sabe? Então eu ficava provocando ele. Vou te pegar desse jeito, vou arrancar tua cueca de tal jeito, vou fazer de tal forma. Eu mandava nude pra ele, ele mais tímido, não mandava muito nude. Então eu tava ali muito, eu vou fazer, vou pegar, vou acontecer, vou arrasar. Aí a gente foi no cinema, nesse fatídico dia, a gente assistiu o filme, ele foi lá pra casa, a gente começou a se pegar E aí que a filha da puta da minha berinjela, meu filho, não foi pra lado nenhum. Ela foi assim, ó, se encolhendo, se retraindo e não ficava duro por nada. E eu lambi, eu virei, eu sei que chegou uma hora que eu falei, meu, não é possível. E aí eu tive que falar pra ele, cara, você é um puta de um gostoso, mas daqui, hoje, não vai sair nada. E eu quis contar pra vocês essa história, que realmente aconteceu, porque o meu problema ali não era falta de tesão. Eu não tava sem tesão, eu não tava desinteressado. Muito pelo contrário, eu tava morrendo de tesão. Eu tava louco pra pegar e pra fuder aquela bunda, sabe assim? Mas meu pau não funcionou. E não funcionou porque eu estava vivendo um processo de ansiedade de performance. Quanto mais você pensa, não posso broxar, tenho que performar, meu pau tem que ficar durão, eu tenho que arrasar, o que acontece? O sangue que devia estar ocupado de irrigar o teu pau fica na tua cabeça. E a ansiedade, ela é um processo inverso ao que a gente precisa para ficar com a excitação. Porque a ansiedade manda um recado pro nosso corpo. Tem um perigo. Você precisa ficar pronto para lutar ou fugir. O sangue não vai lá para sua área de prazer se você está preocupado, inseguro, pensando demais. Pensar demais faz com que o sangue não possa estar no lugar certo. E sem o sangue no lugar certo, meu amigo, não tem ninguém que faça o pinto subir. Muitas vezes no consultório eu recebo homens que falam isso pra mim. Caio, eu tenho muito tesão, eu tô morrendo de vontade, mas eu não sei o que acontece. Se eu tô na balada, por exemplo, meu pau fica duro. Se eu tô sozinho tocando uma punheta, fica duro. O problema é quando eu tô lá, na hora do vamos ver mesmo. O que acontece? Na hora do vamos ver mesmo,
o cara tá pensando, eu tenho que funcionar. Eu não posso decepcionar. Puxa, será que essa pessoa vai me achar bonito? Será que ela vai me achar gostoso? Será que eu vou fazer do jeito certo? Todos esses pensamentos aumentam a ansiedade e faz com que o corpo entre naquele estado que eu falei, de luta e fuga. O oposto, quando o cara tá na balada, quando o cara tá sozinho em casa, nada disso tá acontecendo. Ele consegue ter ereção nesses momentos porque ele tá relaxado, despreocupado. E é por isso que eu falo tanto da terapia para vocês. Porque é na terapia que a gente aprende a resolver essas inseguranças, esses medos, essas questões todas que impregnam a nossa cabeça e que impedem a gente de estar lá vivendo o momento. Mas uma coisa é muito importante. Você tem que tomar cuidado para não ir num terapeuta ruim. Tem muito terapeuta ruim no mundo, tá? Tem muito terapeuta ruim. Quantas vezes eu recebi pessoas no consultório, na minha clínica, no instituto, onde eu supervisiono os casos, que o cara chega falando assim, olha, eu fui no psicólogo e o cara falou pra mim que eu tava pensando demais na hora do sexo. E aí ele disse pra mim, quando você estiver lá, na hora de transar, não fica pensando que você tem que ficar de pau duro. Não fica pensando que você não pode broxar. E aí, quando eu ia tentar não pensar que eu não podia broxar, aí que eu pensava mesmo. Claro, porque você foi no psicólogo que não tinha ideia do que ele estava fazendo. Mandar você não pensar numa coisa é o segredo, é a chave para você pensar. Um psicólogo que entenda do que está fazendo, ele não vai te mandar não pensar. Porque isso não funciona. Se eu viro para você e falo assim, não pensa numa maçã agora. A maçã aparece na tua frente, mesmo que você não tivesse com fome. Então, há técnicas muito mais acuradas do que isso. Esse não é o caminho. Existem alguns exercícios práticos para te ensinar a não pensar na hora do sexo. Para te ensinar a estar presente. Então já aproveite, você quer um terapeuta que seja sexólogo, que estudou essas questões, que realmente sabe o que fazer com um caso como esse, escreve eu quero aqui, se estiver vendo esse vídeo no Instagram, você pode escrever eu quero, ai Caio, mas eu tenho vergonha, manda uma mensagem no inbox. E se estiver vendo esse vídeo no YouTube, aí tem o link aqui embaixo, tá bom? Então tá bom. Bom, já ficou claro que broxar ou não conseguir ficar de pau duro não tem nada a ver com falta de tesão, né? Agora tem duas coisas que a gente tem que separar. A primeira delas é uma broxada circunstancial. Puta, um dia estava mais cansado, estava muito nervoso. No meu caso, com esse meu namorado, e eu sei que vocês vão perguntar, mas e aí? Você conseguiu ou não conseguiu? Naquela mesma noite, depois de um tempo, onde a gente já tinha se pegado, já tinha feito ele gozar usando outras partes do corpo, que não só o meu pau, ele já tinha gozado, estava tudo bem, eu fiquei mais relaxado e aí, sei lá, umas 2, 3 da manhã, eu consegui ficar de pau duro e a gente conseguiu transar. Outra coisa é quando isso já está crônico, quando você já está tão dentro da cabeça que você já nunca consegue. Então, não depende do qual é o parceiro, do que você está sentindo, você não consegue. Importante, as duas coisas têm tratamento. Mas eu quero te contar um pouquinho uma visão da neurociência, de como isso se dá. Porque olha só, para o nosso pau ficar duro, a gente precisa da liberação de alguns hormônios. De modo geral, você precisa de uma liberação dopaminérgica e você precisa que seu corpo esteja no estado de relaxamento. É quando o teu sangue então pode descer para as partes periféricas. Quando a gente está ansioso, a gente tem liberação de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios servem para preparar o nosso corpo para sair correndo. Eles vão deixar você com mais sangue circulando na tua perna, o teu coração batendo mais rápido, para você poder sair daquele lugar. E pensa, fugir do lugar não combina com transar, né? Se o cérebro interpreta aquela cena como um desafio, como algo que te coloca em risco, como algo que precisa que você fique muito atento, você não vai entrar no estado de relaxamento que você precisa para ter uma ereção. Anota isso. Sem sensação de segurança, não há excitação completa. Então eu quero te contar algumas coisas que a gente trata com uma pessoa quando ela tá broxando para ajudar ela a parar de broxar. A primeira dela é a autoimagem. Porque se ela vai pro sexo preocupada em não parecer gorda, em esconder a gordurinha, em apagar a luz, em não sair debaixo do lençol, em, meu Deus, será que o cara vai ver que o meu pau não é tão grande ou não é pequeno? Será que isso, será que aquilo? Se ela tá mal resolvida com a autoimagem dela, ela vai pra cabeça, lembra? O sangue que devia ir pra baixo vai pra cima e ela não consegue se soltar. Então uma das primeiras coisas que a gente trata é como essa pessoa vê o próprio corpo e como tá essa relação da autoimagem com a autoestima. Uma segunda coisa que precisa ser tratada é a idealização do parceiro. Lembra que eu falei? Puta, ele era personal, ele era todo gostoso, o cara mais gostoso que eu já fiquei. Então, quando eu pego esse cara e coloco ele no lugar de muito maravilhoso, de muito bom, de muito qualquer coisa, de alguma forma eu estou diminuindo. A gente tem processos de quadro relacionais onde quando uma coisa é muito boa, o que sobra para outra é ser muito ruim. Então, se eu idealizo demais o meu parceiro, eu vou acabar me sentindo inferior e isso me faz broxar mesmo. Uma outra coisa muito importante que a gente trata em alguém que chega broxando é a autorrejeição.
É aquela pessoa que já broxou uma vez, já aconteceu uma vez, e ela fica com tanto medo de que aconteça de novo, que ela começa ela mesma a se rejeitar. Ah não, eu nem vou no encontro, porque eu vou chegar lá, não vai funcionar, ou então, não, eu não tenho meu remedinho hoje, então eu não vou sair, porque sem remédio eu não funciono. Aliás, fica aqui um spoiler. Se você está tomando remédio para ereção sem precisar, ou seja, sem um motivo biológico para estar tomando, você está só se fazendo mal. Porque olha, se tudo der certo, você vai envelhecer. E quando você envelhecer, o teu corpo vai perder o vigor. E aí será algo biológico, você vai precisar de ajuda do ponto de vista biológico. Se você já tiver tomado o remédio quando não precisava, o remédio não vai fazer efeito e aí você não vai conseguir ter uma vida sexual satisfatória. Então se você é uma pessoa que ainda está com a sua saúde física bem e está tomando remédio por conta da cabeça na hora do sexo, você está se fazendo mal. Aproveito para dar uma dica. Como que você sabe se é algo biológico ou não? Se você acorda de pau duro, se na hora que você vai se masturbar o teu pau fica duro, se quando você tá numa situação que não tem pensamentos ali, você tá, por exemplo, na balada, teu pau fica duro, não é biológico, porque senão teu pau não ficaria duro nesses momentos. Se só quando você brocha, quando ali você tá com um parceiro, pode desconfiar que ó, é algo aqui e não aqui. Lembra de uma coisa, performance é o oposto de presença. Quando você está preocupado em performar, você não está ali inteiro na cena. Você não consegue se conectar e não consegue se entregar na experiência. E o teu corpo vai ler. E se ele precisa performar, não está tudo bem, ele não está seguro, ele não pode ter prazer, não pode ter ereção. Então, se você se identificou com algum ponto desse vídeo, entendeu que sim, você precisa de ajuda, entendeu que não dá mais para ficar tendo uma vida sexual meia boca ou dependendo de remédio, considera começar a terapia, mas de novo, é aquilo que eu falei no começo do vídeo, não vai para qualquer terapeuta, alguém que não entende dessas questões, alguém que fez a faculdade, mas eu vou te contar, eu fiz uma faculdade muito boa, uma das melhores de São Paulo, e eu não tive nenhuma aula específica sobre broxar e sobre essas disfunções sexuais, porque a gente tem que ver tanta coisa na faculdade e não dá tempo mesmo. É importante você ter ajuda de um terapeuta, de um psicólogo que seja sexólogo, que entenda dessas questões, que estudou de verdade e que não vai ficar testando coisas com você, vai saber o que fazer para te ajudar. Então se você quer um terapeuta que realmente entenda disso, manda mensagem aqui no link, ou escreve eu quero aqui embaixo, ou me manda mensagem no inbox. O importante é você não ficar sem ajuda, tá bom? Então tá bom? Um beijo no seu coração e uma bitoquinha na cabeça da sua berinjela. Tchau.